Muito boa noite. Vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, para ser a voz que trará aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E é isso que eu lhe peço, ó Pai querido, que esteja o Senhor à nossa frente, ó Pai, falando através dos nossos corações, e depositando em nossas mentes, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abra, ó Pai querido, o coração de cada um aqui, amoleça o coração daqueles que vierem endurecidos, ó Pai, para que o Seu amor transborde sobre a vida deles, e que nessa noite, se alguém ainda não conhece Jesus, que seja a oportunidade, ó Pai, que ele seja transformado pelo poder do Evangelho, e é em nome dele que nós oramos, amém. Meus queridos, nós estamos na segunda parte da série, o Sermão do Monte para as nossas vidas. E hoje nós vamos fazer a leitura do texto que está lá no Evangelho de Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versos 2 a 4 apenas. Mateus 6, 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Palavra do Senhor. Quando nós navegamos nas redes sociais, quando nós entramos lá no nosso smartphone, no nosso computador, o que nós encontramos são pessoas fazendo boas ações. São canais aí com milhares de seguidores, vídeos de influencer dando dinheiro, dando carro, fazendo reforma de casa, pagando tratamento dentário e tantas outras coisas. E às vezes quando alguém questiona, fala, mas não precisava expor a pessoa que está sendo ajudada. Vem uma chuva de gente aplaudindo a ação do influencer e falando, olha, não, é que você está falando isso que você não faz, que você é invejoso. Ele tem que fazer e tem que mostrar mesmo, porque assim incentivam que um monte de gente faça como ele. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor fala que quando eu ajudo alguém necessitado, a intenção do meu coração deve ser para agradar somente a Deus. Quando eu ajudo os mais fracos, não tem que ter intenção nenhuma por trás disso, mas glorificar ao Senhor. Todas as nossas ações, elas devem ser dedicadas a nós? Não, elas devem ser dedicadas a Deus, visando o crescimento do seu reino. Afinal, de boas ações o inferno já está cheio. Façamos aquilo que agrade e glorifique o nome do nosso Deus. E a proposta do texto nessa noite é isso. Tudo aquilo que fizermos, seja para glorificar a Deus e não ao homem. Tudo aquilo que fizermos, seja para glorificar a Deus e não ao homem. E o primeiro ponto é, não seja hipócrita. Um dos pontos da religião judaica era dar esmolas. Era muito comum. Lá na sinagoga, os homens deixavam muito clara a quantidade que eles estavam doando. Era muito clara a quantidade que estava sendo destinada à misericórdia. E quando o valor era doado, era anunciado para todo mundo. E dependendo da quantia que o doador apresentava na sinagoga, ele tinha o direito de, naquele dia, se assentar ao lado do chefe da sinagoga. Ou seja, vamos imaginar que tivesse um púlpito aqui, então tinha um banquinho especial para o maior doador. Então ele tinha esse direito de estar ali durante o culto sentado do lado do chefe. Outros tinham o costume do quê? De ir aos becos, ir às ruas, aos lugares onde haviam pobres, haviam pessoas doentes, e faziam questão de ofertar ali. Só que não era uma oferta ali
escondidinho, não era uma coisa ali bem tranquila, não. Eles faziam questão de mostrar que eles estavam dando esmolas. Ou seja, quanto mais esmola a pessoa dava, mais para eles justo ela seria, maior o grau de justiça daquele doador. A verdade, meus irmãos, que dar esmola para o judeu era algo assim, era um verdadeiro espetáculo, era um verdadeiro show ali. As pessoas aplaudiam, as pessoas pegavam e se sentiam o tal. E quando Jesus fala para não tocarem a trombeta, não é que tinha uma trombeta ali e eles tocavam, mas a ação daquelas pessoas era quase que fosse isso. Elas gostavam de se aparecer, e aí Jesus usa essa figura de linguagem, uma hipérbole, né, um exagero, dizendo que, olha, tudo isso que vocês estão falando, é como se vocês estivessem tocando a trombeta, mostrando aquilo que vocês estavam fazendo. Mas Cristo olha para essas pessoas e expõe para delas a verdadeira hipocrisia. Essas pessoas estavam usando a religião com a intenção de se autopromover. Estavam usando uma imagem hipócrita mesmo, uma imagem religiosa não verdadeira para autopromoção, para se parecer bonzinhos. O dicionário bíblico, ele explica que o hipócrita é uma pessoa que professa crenças e opiniões que ele ou ela não possui, a fim de ocultar seus verdadeiros sentimentos ou intenções. A hipocrisia, ela tem origem numa palavra grega, que originalmente ela era usada para atores de teatro mesmo, ou seja, aquelas pessoas, eles ao desempenhar o seu papel, eles estavam ali, ora fazendo o personagem do bonzinho, ou ora fazendo o personagem do malvado, do vilão, e quando as pessoas olhavam para aquele personagem, ou amavam ou odiavam, e é muito comum a gente fazer isso até hoje. Quando eu olho o personagem, eu quero que o vilão morra, eu quero que o herói vença a batalha, né? Mas a verdade é que ele só está interpretando. Na vida real, ele não é daquela maneira. E a gente percebe isso hoje, que muitos atores que são os bonzinhos na TV, na vida real, eles não querem nem cumprimentar os seus fãs. Ou seja, há uma hipocrisia. E essa palavra, conforme ela vai se evoluindo, ela hoje traz esse sentido de falsidade, de fingimento. Ou seja, a pessoa está sendo aquilo que ela não é. E Cristo vem e ataca a hipocrisia desses homens. E não foi a única vez que Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus, dos escribas. Quando nós olhamos lá no texto de Mateus, quando Jesus adverte a falsas acusações desses homens, que pareciam por fora tão piedosos, tão bondosos, por dentro, no seu interior, no seu coração, eles estavam podres, estavam apodrecidos em seus pecados, em seus delitos, e Jesus compara aqueles homens como túmulos, que por fora são bonitos, são arrumadinhos, mas por dentro só há morte e podridão. Jesus expõe a hipocrisia também quando nós lemos em Lucas 6, 39 a 32, quando ele fala acerca da parábola do cego que guia o outro cego. E aí a pessoa, ela aponta aquele cisco que está no olho do irmão, e ele não enxerga a trave que está diante do olho dele, ou seja, aponta um pecado moralmente inferior, sendo que ele tem cometido um pecado absolutamente moral, e maior do que o outro, pior do que o outro. Hipócritas, hipocrisia, isso não é bem visto aos olhos do Senhor. Fingimento não é bem visto aos olhos do Senhor. Nós devemos ser verdadeiros, e verdadeiros adoradores ao nosso Deus. E quando o Senhor fala, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, o Senhor não está dizendo que o hipócrita, quando dá esmola, dessa maneira, querendo se mostrar,
O Senhor não está aprovando essa atitude, dizendo que a recompensa vem dele, mas a recompensa já foi paga. E sabe qual que é a recompensa? Os aplausos do próprio homem. Essa é a recompensa que o hipócrita vai ganhar. É a aprovação da humanidade. É o aplauso que o homem dá a ele próprio. Olha, quando a gente lê esse texto, o texto já foi escrito há mais de 2000 anos, né? Mas parece que Jesus, Ele está aqui, olhando um smartphone e vendo a hipocrisia do ser humano nos dias de hoje. Olhando o canal de influenciadores, que ficam aí ajudando um monte de gente. Olhando vídeos de pregadores que fingem que curam, que fingem que dá um monte de coisa para as pessoas, que dá saúde, que dá dinheiro. Pessoas que ostentam patrimônio, dizendo que aquilo ali vem de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, e sabemos que até o ímpio é abençoado por Deus, mas nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dEle. Aqui pertinho de nós, tinha um influencer, que ele gostava de fazer vídeo dando pix. Ele tinha muito seguidor, sim, milhares mesmo de seguidores. E ele falava, hoje eu vou dar pix. E aí o pessoal lá comentava e mandava estrelinha e tudo mais. Aí era pix, era cesta básica, era gente que seguia ele pedindo dinheiro. Era uma pessoa aparentemente muito bondosa, muito justa. Mas tinha algo escondido por trás daquilo. Numa manhã a Polícia Federal baixou na casa dele, apreendeu os carros, apreendeu as casas, tiveram que sair dali com a família, com os filhos, foram para outro estado, ficaram escondidos, já depois descobriu que já respondiam a outros crimes, e agora mais um crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque eles estavam envolvidos em jogos de azar eletrônicos. Estou falando isso, eu não estou caluniando ninguém, saiu nos noticiários, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar. Hipócritas. A hipocrisia está escancarada. E o problema é que muitas vezes o crente, ele está olhando essas pessoas e está querendo ser como elas, está querendo ser como o ímpio, porque o ímpio tem dinheiro, o ímpio viaja para todo lado, o ímpio parece que, quando ele olha a aparência dele, parece que está indo tudo bem, mas esquece que essas pessoas têm o coração delas depositado em Mamon, o Deus do dinheiro. Essas pessoas estão fazendo o bem, não é para agradar a Deus, é para agradar a Ele próprio. Quando ele está ajudando a um próximo, está aparecendo, ele está agradando o ego dele. Isso é pecado. Isso é pecado. A carne tem oferecido isso para nós, para que a gente tenha um ego inflado. A carne tem oferecido bens e riquezas e levando muitos homens para o inferno. Deus chama essas pessoas que não o buscam de filhos da ira, de escravos de Satanás. Meus queridos, minhas queridas, assim como nós já expomos em outras pregações do Sermão do Monte, Jesus continua nos dizendo que nós devemos ser diferentes do mundo. Nós devemos fazer a diferença, não ser como essas pessoas que são hipócritas. E quando o mundo está fazendo coisas que agradam a ele próprio, coisas que agradam ao coração do ser humano, o discípulo de Jesus deve fazer tão somente aquilo que agrada a Deus. A minha vida deve ser uma vida dedicada a agradar a Deus, e a recompensa que nós devemos buscar não está no aplauso de seres humanos, não está naquilo que está afirmado no mundo, mas está no reino celestial. Pois a palavra do Senhor diz lá em Colossenses capítulo 3, versos 23 a 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Nós estamos servindo a Cristo. Nós estamos servindo ao nosso Deus, portanto, tudo que forem fazer, faça
para Deus. Faça para Deus. A expressão dar esmola não está resumida somente em ajuda financeira, tá? Mas qualquer ajuda a uma pessoa necessitada, qualquer ajuda. Ser misericordioso, ter compaixão, sofrer, ajudar, ou seja, tudo aquilo que o discípulo de Jesus deve expressar ao necessitado, em amor ao próprio Deus. E lembrando, também não adianta eu ajudar os de fora e esquecer dos da minha casa. Nós estamos no mês da família, e vocês têm lembrado da sua família? E quando eu falo ajudar, esse sentido que ficou bem claro que esmola não é só ajuda financeira, mas é ser misericordioso, é ter compaixão, é sofrer junto. A família é isso. Vocês têm cuidado da família de vocês, vocês têm chorado com seus filhos, vocês têm chorado com seu marido, com a sua mulher, você tem agido com compaixão, com amor. Muitas vezes o nosso lar está necessitando disso. Lembre que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E no sentido do texto, a expressão dar esmola, quer dizer o quê? Praticar beneficência. É um comentário, inclusive, de um teólogo cristão. Ele fala o seguinte, que o texto bíblico explica que dar esmola é praticar beneficência, como tentar ajudar a alma e o corpo do próximo, através do sacrifício voluntário de si próprio. Você tem se sacrificado? Você tem se sacrificado para a sua casa? Você tem se sacrificado para ajudar o seu próximo? Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer tem que ser de maneira voluntária. E o que é voluntário, eu não preciso dar publicidade, eu não preciso ter um holofote em cima de mim. Nós devemos ser cuidadosos, com a prática do cuidado, para que isso também não contrarie as intenções da fé. É tomar cuidado de você não olhar para dentro de si mesmo e falar, rapaz, como eu sou bonzinho, hein? Esse mês eu dei uma cesta básica, mês que vem eu vou dar mais 2. Não é para você. Nós não somos nada sem Deus. Se desperta em você o cuidado, o interesse de cuidar do próximo, é o próprio Deus que tem depositado isso no seu coração. Não pense que você que é o bonzão, não, é o Senhor Deus que tem moldado seu coração para que você olhe para o aflito e busque auxiliá-lo, olhe para dentro do seu lar e busque viver uma vida em paz com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, cuidando deles. E quando Jesus diz, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, ele quer dizer o seguinte, o texto da tradução da Nova Linguagem de hoje, deixa muito mais claro, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo, que nem mesmo seu amigo mais íntimo, fique sabendo do que você fez. Ou seja, a intenção não é para eu ser aplaudido, não é para minha glória, mas é para a glória do Deus vivo. Glorifiquem a Deus. Lembre, como nós lemos hoje, não busquem fazer isso para a sua salvação também, porque boas obras não salvam. Não é a nossa obra, não é a nossa atitude que vai nos salvar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, meus irmãos, é meio de graça, é um presente, e isso nós não temos dúvidas, mas aquele que foi salvo, reflete aquilo que Cristo fez por ele, ele dá frutos, e frutos que Deus deu para ele, é refletido em sua vida, como mudança de caráter. Nós agora somos o sal da terra e a luz do mundo, nós evidenciamos que nós somos salvos por Cristo,
E continua no verso 10 de Efésios: pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Doar, fazer algo para alguém, se dispor a alguém, exige de nós um esforço emocional e até mesmo um esforço físico. E quando isso é aplicado para a glória de Deus, não vai ser diferente. Exige-se um esforço. E isso faz a diferença, muitas vezes, se não dizer todas, para aqueles que estão em sofrimento. Meus irmãos, uma vez, quando a nossa filha ainda estava internada, a Nani recebeu uma visita. O seminário tinha um grupo, ainda tem, né? Chamado Mães, que são as mulheres auxiliadoras, os seminaristas, e eu não sei mais o resto. Mas enfim, são as esposas dos seminaristas que se ajudam. E aí elas formaram uma comissão e se deslocaram até o hospital, lá na UTI, e levaram um mimo. Oraram pela Nani, oraram pela Nick, por nós, e dentro desse mimo ainda tinha uma ajuda financeira. Não era muito, mas aquele dia fez a diferença para a Nani. Aquele dia ela não comeu a comida do hospital, ela comeu a comida da lanchonete, pôde comer um lanche. É o amor de Cristo, agindo em atitudes simples. E foi por um ato voluntário. É certo que muitos atos voluntários não vão ficar ocultos, mas nós devemos lembrar que nós temos irmãos se dedicando à caridade, ao trabalho na igreja, às orações, mulheres de madrugada orando por nós, pessoas dedicando o tempo de vida delas, e a gente não vê. Mas são pessoas que têm glorificado a Deus. No aspecto geral, nós temos dentro das nossas igrejas, pessoas sofrendo, pessoas em necessidade financeira, pessoas lutando pela vida, pessoas lutando contra doenças psicológicas, e ao mesmo tempo o Senhor tem levantado pessoas para cuidar dessas pessoas, dando condições financeiras para ajudar o necessitado, dando conhecimento médico e psicológico para ajudar os doentes, seja os doentes físicos ou os doentes emocionais. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado dons e talentos para cada um de nós, para que o reino dele cresça cada dia mais, e para que cada dia mais nós possamos ser mais e mais semelhantes com Cristo. Mas ainda assim temos enfrentado muitas dificuldades de pessoas que estão presas nelas próprias, pessoas que estão presas no seu próprio egoísmo, que não se preocupam com o próximo, que não se preocupam em dedicar a sua vida ao reino de Deus. E é muito comum quando nós falamos sobre isso, é muito comum quando nós vemos em relação a dízimos e ofertas. As pessoas não querem contribuir, dizem que Deus não precisa de dinheiro, e realmente, Deus não precisa de dinheiro. Mas, cá entre nós, o que eu vou fazer para que o reino dele seja conhecido, sem dinheiro? O que eu vou fazer para sustentar os missionários que estão mundo afora? O que eu vou fazer para pagar as contas aqui do prédio? O que eu vou fazer para comprar cesta básica, para fazer as ações sociais? O que eu vou fazer para que outras obras de evangelização sejam implantadas por aí? A igreja presbiteriana é uma das poucas igrejas que prestam contas do que ela gasta e do que entra, mas ainda assim tem muita gente que se incomoda na hora de devolver aquilo que não é seu, não é nosso. Quando nós fazemos de coração, meus irmãos, nós compreendemos que nós estamos fazendo aquilo para a glória de Deus. Nós não devemos nos incomodar, nós sabemos que todas as nossas ações são para a glória de Deus. Agradem a Deus, usem a sua vida para agradar a Deus, porque Deus te recompensará.
Deus tem uma recompensa para nós. A recompensa é a vida eterna. E nessa vida, nós receberemos os nossos galardões dentro daquilo que nós fizemos por Ele aqui nesse mundo. A diferença entre o cristão e entre as pessoas que não conhecem Cristo e que praticam boas obras é que o cristão deve fazer isso para agradar a Deus. O ímpio pratica para agradar a si próprio ou para algum benefício. Religiosos muitas vezes fazem isso porque eles acham que na próxima vida eles vão estar melhor. Ou seja, sempre pensando em si próprio. A recompensa do hipócrita, no final, ela já recebeu a sua recompensa, os aplausos. Mas a recompensa para aqueles que glorificam a Deus será de valor inestimável. Não tem preço. É certo que aquilo que você faz em secreto, o Senhor tem visto. Muitas vezes nem a pessoa que está sendo beneficiada sabe que você a tem ajudado, mas o nosso Pai Celestial tem visto tudo aquilo que nós estamos fazendo, e de maneira pública Ele irá nos recompensar no dia do juízo. Sabemos, meus irmãos, que Deus tem poder, nada, absolutamente nada, escapa dos seus olhos. Sejam as coisas boas ou más, mas em tudo, nós vamos prestar contas para Ele, como o autor aos Hebreus escreve, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aquilo que você fez, e não estava nos holofotes, em secreto, Deus está vendo, e Ele vai te recompensar. Não espera algo em troca do ser humano. Aqui na igreja não espera algo em troca do pastor, de algum irmão que vai bater nas suas costas, meu irmão, você toca bem. Não espera isso. Espere em Deus. Faça tudo para agradar a Ele, porque o nosso maior exemplo daquele que fez sem esperar algo em troca foi o próprio Cristo. Tudo aquilo que o Senhor fez sem holofotes era para a glória de Deus. Quando Ele curou o cego, Ele falou para aquele homem não entrar na aldeia, que aquilo ficasse entre eles. Quando Ele expulsou demônios, quando Ele curou o leproso, Ele disse para não falar para ninguém, porque a glória era para o Pai. Cristo se esvaziou de sua glória e se fez como um de nós, sofreu tudo aquilo que o mundo traz, teve fome, teve sede, foi humilhado e morreu na cruz por cada um de nós. Tudo isso para atender à vontade do Pai. Ele não esperou aplauso do ser humano, não esperou nada em troca de nós. Cristo em vida Ele foi humilhado, e tudo isso Ele fez para cumprir a vontade do Pai Celestial. A sua missão foi para agradar ao seu Pai, sendo Ele o executor do plano de salvação. Cristo foi humilhado, mas também Cristo foi exaltado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele se ascendeu ao céu, Ele está governando ao lado direito do Pai, e um dia Ele voltará como rei para buscar a sua igreja, para buscar a sua verdadeira igreja. Assim como Cristo fez, meus irmãos, como nosso maior exemplo de humildade, de entrega, façamos assim também. Vivemos para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. O Senhor tem visto as nossas ações, nada foge dos seus olhos. Devemos lembrar que aquele que foi salvo por Jesus tem uma mudança radical de vida, é de dentro para fora, e ele passa a olhar que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus que está corrompida pelo pecado, e que o que nos diferencia é a graça de Deus, que já a nós foi alcançada. E da mesma maneira que o Senhor nos deu esse presente, todos carecem da sua glória, todos necessitam da sua graça, e nós precisamos levar essa mensagem, precisamos cuidar, evangelizar as pessoas,
Lembre que a própria palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 6, os apóstolos viram a necessidade de um cuidado para os mais fracos. Foi desenvolvido o ministério para cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada pelos apóstolos, ou seja, é o alimento espiritual e o alimento físico. Nós devemos viver uma vida como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, uma vida de Deus praticando obras que agradam a Deus. Obras que visam agradar a Deus, sim, são as boas obras, não boas ações. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, diz que se um dos nossos irmãos estiver em necessidade, precisando de aquecê-los, precisando de comida, de roupas, nós devemos ter esse cuidado com eles, um cuidado espiritual e um cuidado físico, sabe? Se você olhar para alguém em necessidade, passando fome, e não estou falando de uma pessoa preguiçosa, porque tem os que exploram a gente, está tudo bem, a igreja, ela ajuda, sabendo que está sendo explorada, está tudo certo, mas tem aqueles que estão em necessidade real, e aí você olha para ali, para essa pessoa, e não sente tristeza, você olha para essa pessoa e não sente a dor que ela está sofrendo, que ela está sentindo. Talvez você ainda não tenha tido uma transformação verdadeira de vida. Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Lembre-se que as boas obras não salvam, mas agradam a Deus. E no momento determinado, seremos recompensados. Lembre-se que no dia do juízo, no dia do grande julgamento, Cristo amaldiçoará aqueles que deixaram de fazer algo pelos seus pequeninos, homens ímpios, que não amaram e que foram lançados no inferno. Mas por outro lado, Cristo abrirá a porta do seu reino para aqueles chamados justos, os que foram justificados pelo seu sacrifício, pelo preço que Ele pagou naquela cruz, e aqueles que deram de comer quando Ele teve fome, deram de beber como Ele teve sede, serão abençoados, pois aos que fizeste em favor de um dos seus pequeninos, por Ele também o fizeste. Nosso Deus tem visto os seus esforços, nosso Deus tem visto a sua caridade, nosso Deus tem visto quando você de madrugada se ajoelha para orar por alguém que você ama e orar por aqueles necessitados. Nosso Deus tem visto o seu sofrimento e tem preparado pessoas para cuidar de você. Deite no seu travesseiro em paz. Lembre-se que estamos aqui para servir ao Rei dos Reis. Uma rápida conclusão, meus irmãos. No juízo, nós teremos grandes surpresas. Nós julgamos aquilo que nós vemos, né? Nós julgamos pela aparência. Mas o Senhor tem visto o nosso oculto. O Senhor tem visto o nosso coração. Sejam as nossas ações pecaminosas ou não. O Senhor tem visto. Haverá muitos que olharão para Deus e falarão: olha, eu fiz boas ações, fiz um monte de coisa. Mas elas não salvarão, porque foram pessoas que não creram na salvação em Cristo. E o destino para elas, por não amarem a Cristo, será a morte eterna, será o inferno. Esse mesmo destino está para os religiosos. Não adianta eu ser firme e fiel na minha religião, que não adora a Deus, que não reconhece Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e aí eu desperdiço a minha vida com bondade exterior, mas o meu interior está totalmente corrompido. O destino dessas pessoas será o inferno. Contrário, para a glória de Deus, veremos muitos irmãos que não estavam no holofote, mas vamos descobrir que eram pessoas tementes a Deus,
pessoas que confessaram os seus pecados, reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que se converteram, pessoas que oraram pela igreja, que oraram até por você, quando você menos esperava, era alguém que estava ali disposto a doar a sua vida para a obra do Senhor, pessoas que desenvolveram a sua fé, e que demonstraram aquilo também através das suas obras, obras que não salvaram, mas que foram evidências de uma pessoa que realmente era salva. Lembre-se, a caridade é um dom, e dom é algo dado por Deus. Se Deus deu para nós esse dom, use esse dom, para a glória do seu reino, para o crescimento do seu reino, para levar o evangelho àqueles que necessitam. Alimente espiritualmente e alimente fisicamente. A igreja, gente, falando agora aqui de Salto, tem muito trabalho a fazer. Tem muito ministério aí, esperando você. Ministério de caridade, aula para criança, aula para adolescente, aula para adulto, aula para alfabetização, aula de música, libras, evangelismo, manutenção do templo, grupo de orações, etc, etc, etc. Tem muita coisa para você fazer. Deixa de ser crente de banco, de esquenta banco. Vamos trabalhar, vamos para a obra. Se você diz que você é um servo do Senhor, está na hora de se levantar. Procure o pastor, procure um dos presbíteros da igreja, se disponha a adorar a Deus com os seus dons e talentos, e lembre, não vai ter recompensa de homem, não vai ter gente dando tapinha nas costas não, a nossa recompensa vem do céu, é o Senhor que irá nos recompensar. Meu amado, minha amada, se nessa noite você entendeu que Cristo te salvou, que você foi transformado, que você é uma nova criatura, o Senhor tem te chamado neste momento para as boas obras, para a glória dEle. Mas se você ainda não está entendendo o que eu falei nessa noite, ou acha que tudo isso é bobagem, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, ó Pai, nessa noite, Senhor, nós viemos primeiramente dar graças pela palavra que o Senhor nos trouxe, pela palavra que veio ao encontro do nosso coração. Aqueles, Senhor, que já declararam a sua fé em Cristo, que dizem arrependidos, que reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, desenvolva nesse momento no coração dessas pessoas a vontade, ó Pai, de praticar boas obras, obras que agradem ao Senhor, obras que glorifiquem o seu nome. Ajudem os aflitos, os necessitados. Trabalhem, ó Pai, em prol do seu reino aqui na igreja de Salto, na cidade de Salto, no Brasil, no mundo, ó Pai. Sejamos cidadãos úteis, cidadãos que levem o seu evangelho através das nossas ações, através da sua palavra. Mas se alguém aqui ainda nessa noite, ó Pai, não teve o seu coração tocado, que o seu Espírito Santo visite essa pessoa nesse momento. Que o seu Espírito Santo, ó Pai, quebrante esse coração, que o seu Espírito Santo converta esse coração de pedra em carne, e que Ele vocacione essa pessoa, direcione essa pessoa para Cristo, para que ela se arrependa, para que ela entregue a vida dela para o Senhor, para que ela seja um cidadão dos céus, para que ela viva uma vida a glorificar ao nosso Deus por toda a eternidade. E que durante esse mundo, durante o tempo que estiver nesse mundo, que ela possa, Pai querido, ser usada para crescimento do seu reino, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome do seu Filho que nós oramos. Amém.